Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, que nos acumula de benefícios. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. A Bíblia Sagrada nos afirma dizendo: aleluia, louvado é o nome do Senhor Deus, que as benignidades do Senhor Deus para conosco, elas são duradouras de geração em geração. Ele é benigno para com as nossas vidas. A Bíblia Sagrada nos afirma dizendo que o nosso Deus, Efésios vai dizer, a Bíblia Sagrada dizendo, nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos, segundo o seu eficaz poder que em nós opera. Deus abençoe, queridos. É mais uma edição do meu, do teu, do nosso programa Voz da Chama Divina, no teu rádio receptor, através das emissoras coligadas, através do site www.chamadivina.com.br e através do aplicativo que é baixado pelo Play Store, Rádio Chama Divina. Queridos, aqui, neste programa, nesta edição, uma vez mais, você vai ouvir louvor, textos da palavra de Deus, você vai ouvir testemunhos reais, verídicos e de fé. O que Deus tem feito, o que Deus tem realizado nas igrejas evangélicas, pentecostais, Chama Divina. Deus ele tem operado muitas maravilhas. Deus tem operado os teus sinais, curas, milagres e prodígios. E em instantes nós já vamos estar ouvindo estes depoimentos de fé, estes belíssimos testemunhos para o nosso elevo espiritual e para aumento da nossa fé. Nesta programação você também vai ficar por dentro, das concentrações de fé que teremos e que serão realizadas ao decorrer desta semana que está aí se encerrando, para que você esteja participando conosco e recebendo do Senhor Deus a tua bênção, o teu milagre e a tua vitória. Lembrando, Senhor, a senhora, o moço e a moça, que o programa Voz da Chama Divina é um oferecimento das igrejas evangélicas pentecostais Chama Divina, no qual a nossa sede mundial está situada e localizada na Rua Ferreira Penteado, número 194, centro de Campinas, de frente ao terminal central de ônibus. Ferreira Penteado, número 194, centro de Campinas, de frente ao terminal central de ônibus, está situada e localizada a sede mundial das igrejas evangélicas pentecostais Chama Divina, sobre a direção geral do nosso pastor presidente, o nosso líder espiritual, o abnegado homem de Deus, pastor Aparecido Alexandre. Compareça, lembrando que os dias de culto em nossa sede são todos os dias, 10 horas da manhã, todos os dias, 10 horas da manhã, todos os dias, 10 horas da manhã, quintas e sábados, 19 horas, sextas e domingos, no horário das 15 horas. Repetindo, os dias das concentrações de fé, dos grandes cultos e conclaves de fé que são realizados em nossa sede. Todos os dias, 10 horas da manhã. Todos os dias, 10 horas da manhã, quintas e sábados, 19 horas, sextas e domingos, no horário das 15 horas. Compareça, porque os milagres de Jesus não cessaram. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Céus e terra passarão,
mas as suas palavras jamais hão de passar. E quem é a palavra? Quem é o verbo? João vai dizer, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne e o verbo habitou entre nós. Ele é a palavra, ele é o verbo da vida, e o tempo pode passar, mas ele permanece santo, ele permanece fiel, ele permanece verdadeiro, ele permanece sendo o zelador de promessas, o médico dos médicos, o Deus do impossível. E como prova disso que estou a te dizer nesta tarde, nós vamos ouvir testemunhos, pessoas que estavam enfermas, acorrentadas por enfermidades, mas quando elas se aproximaram do verbo vivo, quando elas se aproximaram, se achegaram aos pés do Senhor, elas receberam a sua vitória, a sua cura. Na tua vida não é diferente, afinal de contas, tudo pode avançar, a tecnologia avança, o século está cada vez mais avançando, mecanismos estão sendo inventados para, de alguma forma, uma atualização, para que a atualização avance sobre o planeta Terra, sobre os países, mas o verbo vivo permanece sendo fiel, é o Deus impossível. Lucas capítulo 1, 37, porque para Deus nada é impossível. Vamos aos testemunhos e, logo após, uma belíssima canção no teu rádio receptor. É Rua 8, número 54, Jardim Morado do Sol. Onde a benção? Eu tinha um problema, né, uma dor de cabeça terrível que eu tinha. Fui revelado na igreja pentecostal Chama Divina, que era uma veia entupida que tinha na minha cabeça. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, estou curada. Amém, Jesus. Louvado seja Deus que revelou a irmã e a curou desta enfermidade que ela tinha na cabeça. Foi revelada e curada por Jesus na Chama Divina. Qual o nome da irmã? Diocina Lima Barbosa. O endereço? É, 84, número 127. Neto, onde a benção? A vez que eu tenho para contar, irmão, graças a Deus eu fiz, eu peguei um envelope dessas dos irmãos, os irmãos estavam fez um voto, então uma filha minha que estava desempregada. E na mesma semana que eu fiz o voto, a minha filha, ela se brigou, né? Aí hoje eu vim a contar a bênção e trazer em recompensa, pagar o voto. Louvado seja o santo nome de Jesus, que deu a bênção à filha da irmã, que estava desempregada, mas ela pegando o envelope do voto e fazendo o voto com o Senhor honrou a sua fé. E na mesma semana a sua filha já estava empregada para a glória de Deus, no seu eterno Senhor. Louvado seja o santo nome de Jesus. Qual o nome da irmã? Maria das Graças Gomes. Onde a irmã mora? Na rua Bolões de Carvalhos. Que bairro que é, lembra? Tatuapé 2. Onde a benção? Então, irmão, a bênção que eu recebi foi depois que os irmãos foram em casa fazer uma visita para mim e abriu uma campanha para mim. Primeiramente fez um culto lá em casa, eu senti aquilo, eu chorei demais. Eu não aguentava mais de emoção, aí eles abriram uma campanha para mim. Foi o irmão e a irmã Naíra. E o que estava acontecendo com a irmã? Ah, irmão, eu falava para o senhor, eu disse que é coração, mas não sei se é coração não, porque tá voltando minhas pernas, eu não tenho força para andar. E depois que as irmãs foram lá, a senhora conseguiu andar? Graças a Deus. Aguentei estar no banheiro tomar banho. A irmã é prova, ela está aqui do meu lado, ela é prova que ela veio ir no banheiro tomar meu banho. Está tomando banho de leite como se fosse no hospital. E estava com muitos dias que a senhora não podia sair da cama? De jeito nenhum. Mas já tinha bastante tempo? Já tinha, irmão, mais de 3 meses que eu saí do hospital, eu não consegui tomar banho. Eu tomava banho e tomava banhozinho de bacia, agora não está pedindo, os meus irmãos chegaram lá em casa, alguma pessoa chegar, estavam fedendo. E depois que as irmãs foram lá e oraram, juntamente com os irmãos, a senhora conseguiu andar? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Amém, gente. Deus abençoe. Amém. Louvado seja o santo nome de Jesus, que deu a vitória à irmã. Conforme os irmãos, os ouvintes acabaram de ouvir, ela apontava para a glória do Senhor, nosso Deus.
Nossa sede está localizada na Rua Ferreira Penteado, número 194, Centro de Campinas. Cultos diariamente no horário das 10 horas da manhã, quintas e sábados no horário das 19 horas, sextas e domingos no horário das 15 horas. Direção-geral, Pastor Aparecido Alexandre. Nós cremos, pois tu dissestes, aquele que busca encontrará. Nós cremos, pois tu dissestes, que se nós clamarmos, tu se manifestará. Nós cremos, pois tu dissestes, batei a porta e se abrirá. Nós cremos, pois tu dissestes, pedi, ao se quiser. Nós cremos, pois tu dissestes.
profetas. Mas em todos os tempos de calamidade, Deus sempre vai levantar alguém. Em tempos de calamidade espiritual, Deus levantou Noé. No tempo de calamidade espiritual, Deus levantou Daniel em meio à Babilônia. No tempo de calamidade espiritual, no sacerdócio, Deus levantou Samuel. No meio de calamidade espiritual, no meio do reinado, Deus levantou Davi. E se estamos em tempo de calamidade, eu creio que Deus vai levantar alguém. E se Ele vai levantar alguém, meu irmão, eu quero buscá-lo, entrar no querer dele, estar mais próximo dele. Você Ele vai levantar alguém, que seja eu. Eu estou aqui, Senhor. Ele sempre levanta uma ferramenta de equipamento. E essa ferramenta somos eu, somos você. É uma geração que se levanta com fome e sede, fome e sede, fome e sede. Ai, eu racho a minha vida e vou embora. Se Ele não se manifestar, sabe por quê? Porque Ele prometeu que se a gente bater, Ele abre. Se a gente buscar, Ele se manifesta. Se a gente beber, e na direção a Ele se manifestará a nós. Glória a Deus, glória a Deus. Existe os remanescentes de Deus na terra, né? E a Bíblia diz: buscar-me-eis e me acharei, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. A oração é o que nos aproxima da presença de Deus. Se não for a oração, não tem nada além da oração que nos aproxima ou que nos aproxime da presença de Deus. Eu quero, meus irmãos, dizer nesta tarde que Deus está renovando as tuas forças para orar em tempo e fora de tempo. Tessalonicenses, capítulo 4, né? A Bíblia vai dizer: orai sem cessar. Orai sem cessar. Nós temos que orar sem cessar. Tessalonicenses. Orar em todos os momentos. Mas nesta tarde Deus está entrando um pouco mais no íntimo de alguém para dizer: estou eu te dando, vamos dizer assim, um combustível para que você ore pelas madrugadas. A oração, meus irmãos, na vida de um cristão, pelas madrugadas, ela é essencial. Essencial. Aquele que busca, encontrará, diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, só dando aqui alguns avisos, né? E também agradecendo, desde já, a participação de cada um dos irmãos que estão nos acompanhando, seja pelo Facebook, seja pelo site, pelo aplicativo. Que Deus abençoe cada um e que as bênçãos do Senhor, sem medidas, recalcadas, sacudidas e transbordantes, possam ser derramadas sobre a tua vida nesta tarde. Eu quero falar com os irmãos de Paulínia. Porque logo mais às 19 horas, a nossa irmã cooperadora Aline, ela vai estar com todos os irmãos, né, aí de Paulínia. Atenção você de Paulínia, atenção você das cidades próximas, circunvizinhas, né, a Paulínia. Logo mais às 19 horas, nossa irmã cooperadora Aline, juntamente com o pastor Maurício, pequeno Samuel, esta família abençoada, vão estar ali em Paulínia, logo mais às 7 da noite, na rua Santa Joana Elizabeth,
Rua Santa Joana Elizabeth, número 250, na Vila Nunes, em Paulínia. Santa Joana Elizabeth, número 250, Vila Nunes, na cidade de Paulínia. Vá com a tua família e receba do Senhor a bênção, o milagre e a vitória. Eu falo também com os moradores, atenção, muita atenção, os moradores da cidade de Piracicaba, logo mais às 19 horas, pastor Jonatas Alexandre, ele vai estar com os irmãos aí da cidade de Piracicaba, e você é o nosso convidado especial para receber do Senhor Deus a bênção, o milagre e a vitória. Logo mais às 19 horas, pastor Jonatas Alexandre vai estar com os irmãos de Piracicaba, na rua Silvio Ometo, número 67, no bairro Jardim das Paineiras. Rua Silvio Ometo, número 67, número 67, no bairro Jardim das Paineiras, né? Você e toda a sua ordeira família são os nossos convidados especiais para participarem conosco e receberem do Senhor a grande vitória e o milagre de suas poderosas mãos, né? Silvio Ometo, 67, Jardim das Paineiras, logo mais às 7 da noite, pastor Jonatas Alexandre e uma equipe de obreiros, homens e mulheres de Deus, vão estar ali para ministrar sobre a tua vida o milagre, a bênção e a vitória. Eu quero falar com os irmãos do Jardim São Marcos. Jardim São Marcos é um bairro de Campinas. Atenção, muita atenção, os moradores do Jardim São Marcos. Logo mais, uma equipe de obreiros, juntamente com o pastor Antônio Barbosa, e uma equipe de obreiros vão estar ali no Jardim São Marcos, na rua Doutor Oswaldo Rezende, 623, no Jardim São Marcos. Falo também com os moradores, atenção, muita atenção, os moradores do Jardim Mauro Marcondes, logo mais às 7 da noite, no Jardim Mauro Marcondes, o bairro de Campinas, presença do pastor João Francisco e uma equipe de obreiros nesta quarta-feira, às 7 da noite, aí no Jardim Mauro Marcondes, na rua José Ferreira de Brito, número 543, em frente ao Terminal Vida Nova. Só para os irmãos entenderem aonde está localizada a chama divina ali no Jardim Mauro Marcondes, você que vai de ônibus, ou então para que você entenda, tem aí o terminal de ônibus do Vila Nova, certo? Terminal de ônibus do Vila Nova. Tem a entrada e a saída. A entrada é pela frente da rua da nossa igreja. E a saída do terminal, quando você sair do terminal, você já vai sair de frente, já vai ver a nossa igreja. Então tá bom? É na saída do terminal, tá bom? Na saída do terminal Vida Nova, ali está, né, localizada a nossa igreja Chama Divina. Que Deus abençoe poderosamente tua vida e toda a sua família. Alô, creio eu que tem muitos irmãos de Itupeva nos acompanhando. Deus abençoe aí, meu amigo, meu irmão, pastor Luiz, né? A audiência em Itupeva é sempre em peso na programação, né? Nós tínhamos ali o nosso irmão Milton, que nos acompanha, é ouvinte assíduo da programação, nosso irmão Milton e a nossa irmã Ismerita, é isso? Se não me falha a memória, é isso mesmo. Ele está direto mandando mensagem lá, né? Falando para mim, eu estou acompanhando o pastor Aparecido Alexandre, que Deus abençoe, irmão Milton, um forte abraço. Né? Temos ali também o diácono Ronei nos acompanhando de Itupeva. E Itupeva, a nossa igreja está ali localizada na rodovia Mário Tonoli, 8003, no Jardim Santa Elisa. Rodovia Mário Tonoli, 8003, no Jardim Santa Elisa, na cidade de Itupeva.
Bragança Paulista, Estrada Municipal, no bairro da Ponte Alta, no Sítio dos Mestres. Estrada Municipal, bairro da Ponte Alta, no Sítio dos Mestres. Hoje, em Leme, 7 da noite, Pastor Gelson Leite. Pastor Gelson Leite te aguarda com a tua família em Leme, na rua Constantino Michael, 443, no Parque São Manuel. Rua Constantino Michael, 443, no Parque São Manuel. Meus irmãos, só uma curiosidade, né? Eu nunca tinha ido na cidade de Leme. Sempre tive uma admiração pela vida do pastor Gelson. E eu me lembro que na oportunidade eu fui ministrar em um congresso das irmãs, né? Há poucos meses atrás. Meus irmãos, e que cidade linda é a cidade de Leme. E ao chegar na igreja, né? Nós já tínhamos, eu estava juntamente ali com o irmão Mateus, com a cooperadora irmã Maiara, e nós, quando adentramos a cidade, nós estávamos assim, pasmos com a beleza da cidade, né, meus irmãos? Muito linda. E quando chegamos na igreja, ficamos mais impactados ainda, né? Ali em Leme, os cultos são todos os dias. Todos os dias. Não tem um dia que diga, não tem culto em Leme. Todos os dias. Então hoje, quarta-feira em Leme, rua Constantino Michael, 443, São Manuel. Eu já tinha um respeito, um carinho, uma admiração muito grande pelo pastor Gelson, né? É um homem batalhador. Compareça, você que é de Leme, você que é das cidades adjacentes, você vai receber a tua vitória. Eu tenho certeza, grandes obreiros estão ali, empenhados na obra do Senhor, cultos todos os dias, né? Para a glória do nosso Deus. Uma igreja muito linda, meus irmãos, muito acolhedora, todos vocês, eu tenho certeza, vão ser bem recebidos. Constantino Michael, 443, no São Manuel, tá bom? Deus abençoe. Nós estamos aqui. Samuel Sati está nos acompanhando. Samuel Sati, nossa irmã Rosa Sati, Deus abençoe. Ali do Parque Floresta, Deus abençoe, Samuel. Parque Floresta, Adolfo Bloch 606 no Parque Floresta. Adolfo Bloch 606 no Parque Floresta. Deus abençoe também o cooperador Tauan Pediani, pastor Maurício Silva, pastor Joel Pimentel. Forte abraço, pastor Joel Pimentel, homem de Deus, né? Homem também que nós temos um carinho, uma admiração muito grande, né? Deus abençoe nossa irmã Rosângela Godoy. Lembrando, irmã Rosângela, que hoje, logo mais às 7h30, é o terceiro dia da poderosa campanha. Terceiro dia da campanha. O que queres que eu te faça? Terceiro dia da campanha, o que queres que eu te faça? Na rua 17 de maio, número 21, no assentamento 2 de Sumaré. Rua 17 de maio, número 21, no assentamento 2 de Sumaré. Logo mais às 19h30, nós vamos estar ali com uma equipe de obreiros para orar ao teu favor, né? E desde já comunicar aos irmãos, irmã Rosângela, na próxima quarta-feira, sendo este o quarto dia da campanha, pastor Jonatas Alexandre, né, já confirmei aqui com ele vai estar pregando a palavra de Deus no quarto dia. Hoje é o terceiro dia. Na próxima quarta-feira, pastor Jonatas Alexandre vai estar conosco, pregando a palavra de Deus e orando por divinas revelações do Espírito Santo. Deixa eu ver quem tem mais gente nos acompanhando aqui, né? Deus abençoe nossa irmã Rosa Fernando Barbosa nos acompanhando. Deus abençoe. Inclusive, irmã Rosângela, né? Eu já comecei ali o design do cartaz, né? Para hoje e já para quarta que vem, na qual o homem de Deus, o pastor Jonatas, vai estar conosco, né? Vai ser a bênção de Deus. Lembrando que hoje em Mogi Guaçu, culto de oração. Já disse, oração, chave da vitória. Oração, ganhar intimidade com Deus não tem outra forma a não ser oração. Oração, nós estamos fortes. Oração, nós somos próximos. Nós somos, como pode dizer, íntimos. Você já viu aquela pessoa que você tem um carinho, que você conversa todo dia, você liga, né? Se importa, ou como você está, você tem uma intimidade com essa pessoa, né? Então, é a mesma coisa. Conforme a gente vai orando, hoje eu oro 20, amanhã eu oro 30.
nós vamos criando intimidade com o Senhor, né? Nós vamos, aleluia, criando, né, um vínculo especial com o nosso Deus. Então a oração é a chave, né, para nos fortificar, para nos capacitar, para nos dar a vitória. Lembrando, falando de oração, amanhã, quinta-feira, 19 horas, para você que acompanha a nossa programação, você que gosta de oração, eu estou falando agora com pessoas que são íntimas, são íntimas com o Pai, são íntimas com o Espírito Santo. Você que gosta de orar, de estar de joelhos, amanhã, quinta-feira, talvez você está acompanhando, está dizendo, mas eu estou fraco, né? Quem sabe, minha intimidade enfraqueceu, estou me sentindo fraco na oração. Venha da mesma forma, eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus ele vai renovar a tua vida. Eu tenho certeza que Deus ele vai te fortificar. Quem sabe você está nesse momento de fraqueza, e é no momento de fraqueza que nós nos aproximamos mais de Deus, né? Olha o que Paulo vai dizer, é quando eu penso que estou fraco, é aí que eu estou forte. Por quê? Quando nós estamos nos sentindo fracos, quando nós estamos nos sentindo limitados, quando nós estamos nos sentindo, né, sem rumo, sozinho, é aí que nós nos ajoelhamos e dizemos, Senhor, tem misericórdia da nossa vida, não é assim? Senhor, tem misericórdia da nossa alma, Pai. Ajuda-nos a vencer, ajuda-nos a orar mais. Então, se você, quem sabe, está fraco em oração, você vai comparecer amanhã no culto de oração, e a tua oração vai ser, Senhor, me fortifica, Senhor, me renova, Senhor, me dá graça, Senhor, me capacita para orar mais e mais, mais e mais. E você vai ver, amanhã possa ser que você chegue, você consiga orar 10 minutos, na próxima quinta você vai orar 20, na outra quinta você vai orar 30, porque intimidade é isso. Intimidade é isso, é cada vez mais você ficar íntimo, na sua conversa, se abrindo, isso é intimidade, né? Então, queridos, venha na tua pouca força, o Espírito Santo de Deus está dizendo, venha como estás, porque tem muita gente que pensa assim, mas eu vou fazer primeiro, eu preciso consertar primeiro, eu preciso arrumar primeiro. Deus está dizendo, não, vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Ele está dizendo, vinde a mim da maneira que você está, e eu vou te aliviar. Eu vou te dar porta de escape. Eu vou fazer. Eu vou libertar. Eu vou te dar a vitória. Oh, louvado é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que nos acumula de benefícios. Deus abençoe. Queridos, só fazendo um lembrete, então, né, novamente, amanhã quinta-feira, 19 horas. Amanhã quinta-feira, 19 horas, é o grande culto de oração, imposição de mãos. Né? Nós vamos estar orando por todos, uma equipe de obreiros, nosso pastor presidente, pastor Aparecido Alexandre, vai estar no santo altar de Deus, e a vitória ela vai ser concreta sobre a tua vida. Você crê? Você crê? Compareça. Não tem como provar dos milagres e da vitória do Senhor se nós não se achegarmos. Em todos os textos sagrados, nós vemos o quê? Que tem que ter um avanço nosso, tem que ter um pé nosso, para que o Espírito Santo nos abençoe. Achegai-vos a Deus, Ele achegar de vós. Nós temos que se achegar a Ele, se achegando a Ele, Ele se achega de nós. Buscar-me-eis e me achareis. Então nós temos que buscar para eu encontrá-lo, né? Bater e a porta se abrirá. Pedir e dar-se-vos-á. Tudo uma ação, né? Tudo uma ação que gera uma reação. A Bíblia é assim. Na nossa vida é assim. Tem que ter uma ação para que haja uma reação de Deus. Para que haja uma resposta de Deus. Então você vai vir como sinal de ação. Eu vou tomar ação mediante a minha fraqueza, mediante o momento dificultoso que eu estou vivendo, porque eu creio na reação, eu creio na resposta de Deus para a minha vida, para a minha casa e para a minha família. Amanhã, quinta-feira, às 7 da noite, oração. Quando nós estamos de joelho, na presença do Senhor, nós estamos de pé para enfrentar as batalhas, para enfrentar os levantes,
para enfrentar as acusações. Quando nós estamos de joelho na presença do Senhor, nós estamos de pé para vencer a enfermidade, para vencer as palavras contrárias. De joelhos, nós vamos vencer, amém? Então, amanhã. Lembrando também que na sexta-feira, pastor Aparecido Alexandre vai estar no Mauro Marcondes, grande culto de libertação, sexta-feira, no Mauro Marcondes, pastor Aparecido Alexandre, na rua José Ferreira de Brito, 543, em frente ao Terminal Vida Nova. José Ferreira de Brito, 543, em frente ao Terminal Vida Nova. José Ferreira de Brito, 543, em frente ao Terminal Central em frente ao Terminal do Vida Nova. Central de ônibus é a nossa sede, perdão. José Ferreira de Brito, 543, em frente ao Terminal Vida Nova. Nesta sexta-feira, pastor Aparecido Alexandre e uma equipe de obreiros vai estar lá no Mauro Marcondes para ministrar a bênção de Deus sobre a tua vida. E no sábado, nosso líder espiritual vai estar ali no Jardim Aeronave, juntamente com o pastor João Cândido. Vai estar ali no Aeronave, na rua Josepe Gorsim, número 314, no Jardim Aeronave. Sábado, pastor Aparecido Alexandre. Edeir, compareça, meu amigo Edeir. Ó, o Edeir está mandando mensagem. A paz do Senhor Jesus Cristo, João Vitor, é bom te ver. Ô, meu querido, alegria toda minha ver o senhor aqui. Ô, glória, o senhor está nas nossas orações, viu, irmão Edeir? Grande capixaba, que Deus abençoe a sua vida, hein? Amanhã é lá no sábado é lá na Josepe Gorsim 314, hein? Jardim Aeronave, para cultuar a Deus e receber a cura, o milagre e a bênção de Deus. Próximo sábado, pastor Aparecido Alexandre, Josepe Gorsim 314, no Jardim Aeronave. Olha, no primeiro bloco da programação, nós ouvimos aqui uma canção com o Alexander Lúcio, que dizia que o Senhor, Ele nos fez, ou nos deixou uma palavra: buscar-me-eis e me achareis. E agora nós vamos ouvir uma canção. É um cantor, meus irmãos, que ele tem se dedicado na oração, no jejum, e ele tem feito canções que tocam o nosso coração. E essa canção, preste atenção, medite na letra dela: fogo arderá, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Não vale de nada ter poesias belas, ter uma vida aparentemente nos pés do Senhor, sendo que o nosso coração está voltado a outras coisas. Os nossos lábios saem coisas de maldição. Não adianta nada nós procurarmos viver uma vida de aparência, sendo que o nosso coração está longe da presença do Senhor. Mas aqui, nesta canção, ele vai dizer o seguinte: é um negócio muito impactante. Eu confesso que isso daí falou muito ao meu coração. Ele diz o seguinte nessa canção: o Senhor nos compara como lamparinas. E o interessante, Gabriel, é que lamparinas, todo mundo vê o fogo aceso por fora, mas ninguém vê o que está mantendo o fogo aceso por fora, sendo este o azeite. Então ele faz o quê? Ele nos compara com lamparina, e muitos estão procurando viver só de fogo, mas o fogo sem azeite, ele dura por um tempo e logo ele apaga. Mas eu creio que Deus, meus irmãos, Ele está derramando uma vez mais nesta tarde do seu azeite. Nós estamos sendo cheios do azeite, no qual esta lamparina ela não vai apagar. Ela não vai, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Guarde azeite, faça como as virgens prudentes. Guarde azeite, porque o azeite nos conduzirá e nos fará alcançar a promessa do céu. Nós vamos ouvir esta canção. Logo após esta canção, testemunhos, o que Deus tem feito nas igrejas Chama de Deus. Não saia daí, porque até o final desta programação, Deus vai te abençoar. Alexander Lúcio, o fogo arderá.
muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Teu fogo arde em mim, muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Hoje que vale pelas poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Hoje que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Oh, Espírito Santo. Não seja momento, apenas lágrimas vazias, não, sem avivamento. Que o nosso amor Não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Hoje que vale pelas poesias, nada vale, nada vale. as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Hoje que vale ter Tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma. entregar minha vida com adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se o meu coração não queimar por ti, Buscar as canções mais lindas pra cantar. se o meu coração não queimar por ti. Esse fogo não se apagará. Quando Deus nos chama de luz do mundo, Ele nos compara com chama de lamparina. Lamparina tem pavio que queima do lado de fora e todo mundo vê, mas o que mantém a chama da lamparina acesa é o azeite que ninguém vê do lado de dentro. Não adianta a gente ter pavio pegando fogo do lado de fora e ter só isso, porque pavio sozinho pega fogo, mas o fogo logo para de pegar. O que faz a diferença entre quem permanece aceso e quem apaga no meio do caminho é o azeite que está preservado do lado de dentro. Oh, meu Deus! Deus está levantando uma geração que ainda se preocupa em guardar azeite do lado
fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Não é apenas um momento, não, 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 não. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Acende essa geração, acende o Senhor, que fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Honrado com os lábios, os corações esquecidos, os que valem ter as poesias, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade. Se que vale ter tudo e não ter nada, tirar meus lábios com minha alma, eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não tem nada por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não tem nada por ti. Qual o nome do senhor? Nelson da Cunha. É a Rua Maduro Coelho da Veiga, 7068. Conte a benção. É que eu tive um acidente de carro ali no cruzamento da Campos Salles com o Glicério, ali que o carro da PM pegou e me jogou do lado, e ali fui quebrado o braço ali, o corpo, e eu fiquei muito tempo aí em tratamento, mas sempre doendo, que eu sempre me segurava, não podia nem sair de casa. Então eu fiz um voto aqui, que se o Senhor me libertasse de uma vez, que não deixasse eu com dor nenhuma, eu daria um voto grande, um bom voto para a casa do Senhor Jesus. Então eu peguei, ele me curou, eu peguei o envelope e dei um voto especial para a igreja e fui liberto. Mas sim, mas a melhor foi quando eu cheguei lá na igreja um dia, que o nosso irmão pastor Alexandre me colocou a mão sobre mim, que eu pedi que estava doendo muito. Daquele dia para cá, nunca mais, e não me durou nada. O senhor fez o voto, aí foi lá na igreja central, recebeu a oração, e as dores desapareceram, não voltaram mais. Voltou mais. Graças a Deus, amém. Louvado seja Deus que Deus me mandou, irmão. Conforme os ouvintes acabaram de ouvir, ele contar, foi liberto por intermédio de fazer um voto com Deus, foi liberto da igreja Chama Divina. Qual o nome da irmã? Benito Santos da Silva. O endereço? Rua 1, número 4, Vila Nova Independência. Conte a benção. A benção, irmão, é quando eu fiquei grávida dessa menina minha mais velha, a Denise,
Aí depois que ela nasceu, eu só mamava assim o leite materno, ela não foi acostumada com leite, outro tipo de leite. Aí quando eu fui experimentar dar leite para ela, o leite para ela não é igual veneno. Ela começava a tossir, ficar com o olho vermelho, ficava com a fala rouca. E aí um dia chegando aqui na igreja, que no Parque Ipiranga mesmo, foi revelado pelo Espírito Santo de Deus, que minha filha tinha infecção no intestino e não se dava com leite. Aí recebi até assim alguns convites das irmãs, né, para levar no médico, mas eu confiei no médico dos médicos, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ela está curada para honra e nome do Senhor. Ela pode comer qualquer coisa que tem leite, toma leite purinho, leitinho, pode ser qualquer tipo de leite, não tem mais nenhum problema. O Senhor curou ela. Amém. Louvado seja o santo nome de Jesus. Qual o nome da irmã? Rosa Maria Antônia. O endereço? Rosevido Max, Parque Ipiranga, o nome eu não lembro. Conte a bênção. A bênção, irmão, é que eu tinha problema de pressão alta, problema de coração, tive internado várias vezes. Quando eu pensava que não estava em casa, precisava voltar para o hospital. E nem minha família não tinha sossego. Mas graças a Deus, entrando aqui na igreja pentecostal Chama Divina, aqui eu fui curado para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes eu tenho recebido aqui nessa igreja, graças a Deus. Também grande livramento Deus tem dado na minha família, graças a Deus. Minha filha também tinha bronquite e Deus curou, graças a Deus. Muitas vezes, eu não sei nem contar muitas vezes que o Senhor tem nos concedido na minha vida. A senhora sofreu muito tempo do coração? Muito tempo eu sofri, do coração, pressão alta. Só lembra mais ou menos 1 ano, 2 anos, alguns meses? Só lembra? Há uns 2 anos, sim, eu tomava calmante, né? É um remédio chamado tipitanol, diazepam, e propanolol também para pressão. E aqui foi revelada para a honra e glória do Senhor e foi curada. Amém, Jesus. Deus abençoe. Louvado é o nome de Jesus, que revelou a irmã e a libertou no coração, que também curou a sua filha da bronquite. Foi curado por Jesus na igreja Chama Divina. Qual é o nome do irmão? Antônio. O endereço? Avenida 1, número 364, Jardim Marisa. Conte a bênção. Irmãos, eu estava com problema na minha perna há mais de 5 anos, 5, 6 anos da minha perna. Tomei uma queda pelo jogo, né? Mas eu ia no médico, o médico não achava nada, tirava raio-x, não achava nada. E após uma concentração ali no lago, na cidade, o Senhor usando o pastor Aparecido Alexandre numa revelação, e eu fui curado para a glória e honra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou salvo. Amém. Deus abençoe. Louvado seja o santo nome de Jesus. Qual é o nome da irmã? Sueli Gomes Lima. Endereço? Rua Camaçá, 663, no Parque Universitário. Conte a bênção. Domingo eu fui na Santa Ceia e meu filho tinha operado da apendicite fazia 1 mês. E ele estava com a operação ainda, estava um pouco aberta, porque infeccionou e o médico abriu 3 pontos, né? E estava aberto e não fechava. E agora sexta-feira, agora no dia 4, eu já vou levar ele novamente no hospital e já estava aberto, né? E eu falei para ele, filho, vai lá e manda os irmãos orar em seu favor. E eu mandei ele com uma fé que Jesus ia fazer com aquele corte ia fechar, né? Aí quando eu cheguei em casa, irmão, eu fui olhar no corte dele, estava fechado para a glória de Deus. Eu agradeço a Jesus por tudo que ele tem feito na minha vida. Louvado seja o santo nome de Jesus. Qual o nome da irmã? Dora, O endereço? Avenida José Gorcinho, 102, Jardim do Canal. Conte a bênção. Irmão, eu tinha problema de filho, né? Sofria muito. Cada 15 dias eu tinha que gastar com mais de 30, 40 reais de remédio. Mas graças a Deus eu fiz uma campanha uma novena, uma campanha de oração, por jejum. E na sexta-feira eu fui curada por Senhor Jesus. Né? A senhora foi curada aqui na Chama Divina? Aqui na Chama Divina. Graças a Deus. Está liberta agora? Estou, graças a Deus. Amém. Louvado seja o santo nome de Jesus, que curou a irmã desse problema que ela tinha no fígado. Ela fez uma campanha de 7 dias, a Chama Divina, e Jesus curou para a glória e honra do seu santo nome. Qual é o nome do irmão? Paulo Eduardo Rostinho. Seu endereço? Rua Igarapé, número 51, Jardim Ouro Verde. Conte a bênção. Bom, eu estava sentindo um problema muito grave no coração e eu fui revelado uma certa vez ali no Jardim do Porto e fui curado instantaneamente pelo poder do Senhor Jesus da igreja Chama Divina. Amém, Jesus. Louvado seja o santo nome de Jesus. Qual é o nome da irmã? Dirce, O endereço? Village Campinas. Conte a bênção. Eu era uma pessoa, antes de eu conhecer a igreja, de vir nos cultos, eu era uma pessoa que eu bebia
Quanto mais meu marido comprasse pinga, eu brigava porque eu queria beber. Eu bebia 2 litros, não importava o tanto. Eu bebia e não queria saber, não podia faltar a pinga para me beber. Era pinga, era vinho, era o que vinha. Depois que eu comecei a ir nos cultos, Deus me ajudou e está me ajudando. Eu parei de beber, tomei longe da bebida. Está liberta, mãe. Graças a Deus. Agora está chorando de alegria. De alegria. E também curou a minha filha, que minha filha teve problema de medula óssea, ia fazer transplante. Mas graças a Deus, depois que eu trouxe ela para cá, para vir no culto, minha filha sarou, não tem mais nada, brinca, estuda, faz tudo. Não precisou de fazer transplante? Não, graças a Deus. Jesus curou aqui na chama divina? Foi, na chama divina. A senhora está feliz por causa dessas bênçãos? Estou muito feliz, graças a Deus. Amém, Jesus. Louvado seja o santo nome de Jesus, que libertou a irmã que era alcoólatra, mas foi liberta por Jesus na chama divina. Também curou a filha dela que precisava de fazer transplante na medula, mas indo na chama divina, acabou ela de dizer que está curada para a glória do Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja Deus. Nossa sede está localizada na Rua Ferreira Penteado, número 194, Centro de Campinas. Cultos diariamente no horário das 10 horas da manhã, quintas e sábados no horário das 19 horas, sextas e domingos no horário das 15 horas. Direção-geral, Pastor Aparecido Alexandre. Só do depois isso. Então solta o desenho. Vou falar pessoal. O amor entrou na minha vida. Muito bem, queridos e prezados irmãos que estão acompanhando a nossa programação, que Deus em Cristo Jesus os abençoe ricamente. Deus abençoe a nossa irmã Alcina Santos. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão nos acompanhando. A palavra do Senhor é escudo e broquel para aqueles que nele ou que nela confiam. A palavra do Senhor é poderosa. Louvado é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia diz, queridos, Eclesiastes capítulo 3, verso 1, há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de chorar, mas também há tempo de sorrir. E quem sabe você que está acompanhando esta programação, está aflito, triste, amargurado e frustrado, mas agora no teu rádio receptor, pastor Jonatas e o pastor Moisés cantam Eu Vim Te Falar.
falar. Mesmo que você não veja nenhuma saída, já perdeu o rumo, pensando na vida, não faz mais sentido, está tudo acabado. Mesmo que você esteja sem ninguém por perto, ao passo do abismo, em pleno deserto, saiba que Jesus está ao meu lado. Mesmo que você não veja nenhuma saída, já perdeu o rumo, pensando na vida, não faz mais sentido, está tudo acabado. Mesmo que você esteja sem ninguém por perto, ao passo do abismo, em pleno deserto, saiba que Jesus está ao seu lado. Está ao seu lado. Eu vim te falar. Rafael Venâncio Ribeiro. O endereço é Rua Miguel Bada, Jardim São Pedro. Onde a benção? A benção que eu quero contar é que eu era viciado e Deus me libertou. Eu era dominado pelo vício da bebida, da cachaça, do cigarro e não conseguia dormir. Depois que eu aceitei Jesus como único meu Salvador, aí aceitei e Jesus me libertou de tudo, dos vícios da cachaça, do vício do cigarro. E totalmente eu cheguei a fumar até droga quando estava em São Paulo. Ainda não era crente, mas quando eu vim para a igreja, Deus me libertou. Jesus mudou a sua vida aqui na chama divina. Na chama divina. Deus abençoe. Também fui curado também fui curado da hemorroidas, fui curado do sopro do mancha no coração. Deus, Jesus me curou. Todas essas vitórias eu recebi aqui na chama divina. Queridos, é impressionante, né? Como a todo momento Deus ele fala conosco, né? Eu estava aqui lamentando, né? Eu conheci não há muito tempo, né? Um jovem que estava firme na presença do Senhor e hoje aprove o Senhor levá-lo para consigo. E nisto, né? Prestando aqui as minhas condolências à família, eu vi uma coisa, eu vi um texto, né? Conforme o tema mais falado nesta programação foi o tema da oração. E olha só que o Espírito Santo de Deus ainda está falando conosco. Porque quando eu li isso, meus irmãos, eu confesso que senti a graça de Deus. Está dizendo assim, ó, foi publicado por Wesley Rodrigues. Ore sem vontade, ore desanimado, ore chorando, ore deitado, ore andando, ore correndo, ore em pé, ore de joelhos, mas nunca deixe de orar. Nunca deixe de orar. Nesta quinta-feira, 19 horas. Nesta quinta-feira, 19 horas. Você vai de joelhos, em pé, da maneira na qual você conseguir, você vai levantar um clamor aqui conosco. A busca pelos dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo, eles ainda estão sobre a igreja. Deus ainda está revelando de seus dons sobre a vida daqueles que buscam, sobre a vida daqueles que oram. E é fundamental nós buscarmos por isso. E não é uma coisa que você busca um dia, 2 dias e você encontra. Não. A Bíblia a todo momento nos mostra que nós vamos receber destas ou destes dons com perseverança. Com perseverança. Por quê? Porque os discípulos foram perseverantes em receber o Espírito Santo. Os discípulos foram, vou repetir, perseverantes. E não só os discípulos, porque a Bíblia diz que eram 120. Inicialmente 500, depois fica 120.
Eles ficaram orando incansavelmente, incessantemente. A promessa de Deus para a sua igreja é os dons, é os milagres, é o seu mover. E ele não volta atrás do que ele promete. Ele não volta atrás do que ele ordena, do que ele faz. A Bíblia diz, Números capítulo 23, verso 23. Não é homem para que minta este Deus, nem filho do homem para que se arrependa. Então o que ele falou, o que ele prometeu, está falado, é irrevogável. Não se pode voltar atrás do que Deus promete, do que ele fala. Se ele falou, está falado. E ele diz para os discípulos, quer receber do Espírito, aquele que vai ser o consolador de vocês, aquele que vai guiar vocês, aquele que vai orientar vocês, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Poder. E Deus uma vez mais está dizendo, fique em Jerusalém, fique no centro da minha vontade, porque você está em Jerusalém, é você estar no centro da minha vontade, que eu vou derramar da minha promessa, que eu vou derramar da minha graça, que eu vou derramar do meu Espírito sobre a tua vida. Nesta quinta-feira, 19 horas, pastor Aparecido Alexandre, os obreiros são indispensáveis. É indispensável a presença dos obreiros, do corpo de obreiros da Igreja Chama Divina. Porque, de fato, se o obreiro não orar, quem da igreja deste obreiro ora? No que ele está conduzindo? Porque nós sabemos que a palavra diz, você tem que pregar aquilo que você vive. Você tem que falar aquilo que você vive. Certo? Então, como é que nós vamos falar de oração para o nosso rebanho, o rebanho que Deus confiou nas nossas mãos, se nós estamos com falha nos cultos de oração? Então, você é um convidado especial, claro, para orar junto conosco, mas os obreiros é indispensável, importantíssimo a presença de cada um de vocês, amém? Pastor Aparecido Alexandre convoca a todos, 19 horas nesta quinta-feira, Ferreira Penteado, 194, centro de Campinas, de frente ao terminal central de ônibus. Sexta-feira, 10 da manhã, pastor Jonatas Alexandre vai estar com todos vocês, pregando a palavra de Deus e orando por divinas revelações do Espírito Santo em nossa sede. Nesta sexta-feira, 10 da manhã, em nossa sede, pastor Jonatas Alexandre, pregando e orando por divinas revelações do Espírito Santo. Na verdade, na sexta-feira nós temos 2 cultos. 10 da manhã, no qual foi acabado de citar, pastor Jonatas vai estar, e 3 da tarde, pastor Aparecido Alexandre, 3 da tarde, na tarde da bênção, tarde da vitória, tarde dos milagres. No sábado, nós temos o culto 9 da manhã, a partir das 9 da manhã, as irmãs do grupo Unidas em Cristo vão estar aqui, e às 19 horas, grupo Chama Viva, Pais e Filhos, grupo de jovens, né? Vai estar aqui, é o culto com os jovens, e você é o nosso convidado mais que especial. Mais que especial. Venha, mas não venha sozinho. Eu costumo brincar, não seja egoísta a ponto de receber sozinho, sozinha, a bênção do Senhor. Mas venha com mais alguém. Venha com este alguém que está afastado, que talvez até não acredita. Mas já foi dito aqui no primeiro bloco da programação, venha como está, né? Traga esta pessoa como ele está. Diga, não, você não acredita? Mas vamos lá, né? Preste atenção. Só hoje eu tenho a certeza que Deus vai falar com esta pessoa. E Deus falando com esta pessoa, obviamente, ela não vai ser mais a mesma, porque quando Deus fala conosco é diferente. E você pode ter certeza que o teu galardão vai aumentar. Tudo que fizermos por Ele, para Ele nesta terra,
Nada está esquecido diante da memória de Deus. Há um memorial sobre todo o nosso trabalho, sobre todas as nossas obras. Eis que venho sem demora. Eis que cedo venho, na verdade. Eis que cedo venho. Eis que venho sem demora é aquele que diz: guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Eis que cedo venho. Meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então venha, mas não venha sozinho. Traga o amigo, traga este vizinho, traga alguém da tua família para receber de Deus a vitória. Tá bom? Meus irmãos, nós estamos já nos aproximando dos instantes finais dessa programação. Eu já quero orar com você. Lembrando também que na sexta-feira, o pastor Aparecido vai estar no Mauro Marcondes, José Ferreira de Brito, 543, em frente ao Terminal Vida Nova. No sábado, ele vai estar às 7 da noite, ali no Jardim Aeronave, José Gorsim 314, José Gorsim 314, no Jardim Aeronave, juntamente com o pastor João Cândido, né? E hoje, quarta-feira, muitas concentrações de fé. Paulínia, nossa irmã cooperadora Aline vai estar em Paulínia, na Rua Santa Joana Elizabeth, 250, na Vila Nunes. Hoje, em Sumaré, presença do pastor Júnior Barbosa no assentamento 2, na estrada 17 de maio, número 21, no assentamento 2, presença do pastor Júnior Barbosa. Pastor Júnior Barbosa, no assentamento 2 de Sumaré. Hoje, o terceiro dia da poderosa campanha Que Queres Que Eu Te Faça no assentamento. Estrada 17 de maio, número 21, no assentamento 2 de Sumaré. Logo mais, 19h30, você é o nosso convidado especial. Mogi Guaçu, Adelina Simões Signoretti 89, Vila Leila, logo mais, culto de oração. Piracicaba recebe o pastor Jonatas Alexandre, 7 da noite. Piracicaba, Rua Silvio Ometo, número 67, no Jardim das Paineiras. Silvio Ometo, 67, Jardim das Paineiras, recebe, né, o homem de Deus, pastor Jonatas Alexandre, que vai estar pregando e orando por divinas revelações do Espírito Santo, tá bom? Oremos a Deus para finalizar esta programação, com a certeza, se assim o soberano nos permitir, de voltar amanhã, por este mesmo horário, por esta mesma conceituada emissora. Também está aí, eu já ia esquecendo, irmão Vicente mandou mensagem aqui, disse: varão, eu estou na sua escuta. Irmão Vicente também é ouvinte assíduo da nossa programação. Irmão Vicente é ouvinte assíduo da nossa programação e já mandou aqui: meu amigo, você é bênção, estou à sua escuta. Que Deus abençoe, irmão Vicente, lá da cidade de Jumirim. É o programa Voz da Chama Divina, rompendo limites municipais e até mesmo fora do Brasil, né? Há um tempo atrás, quando eu estava aqui fazendo o programa, né, todos os dias, eu recebi a ligação de uma irmã lá de Portugal, no qual nossa irmã Keren, de Americana, né, propagou a nossa programação e ela estava nos acompanhando lá de Portugal. Olha que maravilha! É isso aí, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos que participaram. Você que ainda não curtiu, curta esta live, compartilhe esta live, ajude a propagar esta programação, para que esta programação chegue em alguém enfermo, chegue em alguém que está necessitado de ouvir palavra e endereço que foi citado por aqui, tá bom? Oremos a Deus. Querido Deus, soberano, grandioso, magnífico e eterno Pai, Pai da eternidade, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Emanuel, Deus conosco, que anda nas asas do vento, faz dos seus mensageiros labareda de fogo. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, que nesta tarde o Senhor venha abençoar a vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que acompanharam, Senhor, esta programação. Seja, Senhor, de perto, de longe, mas a tua presença, diz a tua palavra, enche os céus e a terra. Tu és onipotente, onisciente, onipresente, tu conheces e tu sondas o coração desta pessoa, deste homem, desta mulher. E o Senhor sabe o que esta vida está a te clamar neste momento. Ó Pai, e eu quero te pedir, Senhor, assim como foi dito nesta programação, do qual a oração, ela nos traz intimidade com o Senhor. E eu quero te pedir, ó Pai, neste momento de intimidade,
no qual nós estamos abrindo nosso coração diante da tua presença. Eu quero pedir, ó Pai, tire, remova esta tristeza, esta insegurança, este medo, e refrigera esta alma. Refrigera a alma deste irmão, refrigera a alma desta irmã. Toca, toca, Senhor Deus, do alto da cabeça até a planta dos pés, liberando, determinando, ó Deus, provendo a cura, a libertação, libertação dos vícios, do alcoolismo, do tabagismo, das drogas, da prostituição, da jogatina. Liberta esta vida, liberta esta vida, liberta esta pessoa. É o sangue carmesim, é o sangue da nova aliança, é o sangue do Cordeiro sem mancha, maculado, que foi vertido na cruz do Calvário. Cristo Senhor, o nosso Deus. Ó Deus, nossa irmã Rosa Sati, o Samuel, nosso irmão Edeir Gomes, toda a família, Alcina Santos, toda a família. Ó Deus, cada um dos irmãos que participou conosco, pastor Joel, ó meu Deus, a nossa irmã, ó Deus, ó Deus, ó Deus, esposa do pastor Joel, toca na saúde da tua serva. Ó Deus, que o Senhor venha, Pai, ó Deus, curar por completa a tua filha, Pai. Dá a vitória. Nosso irmão, pastor Maurício, nossa irmã Aline, e as concentrações que aqui foram anunciadas. Usa os teus servos, usa os teus atalaias, usa os teus ministros, para que ao falarem, ao pregarem a tua palavra verdadeira, pessoas possam se render aos teus pés, e o teu nome possa ser glorificado. Confirma a vitória, responde a oração, o clamor de todos, conforme a tua palavra que diz: clama a mim e responder-te-ei. Confirma, Senhor, a grande bênção e a vitória. Te oramos, pedimos, e nós já te agradecemos, certos e convictos do teu milagre, da tua resposta e da tua vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Falou com todos vocês, seu irmão em Cristo, cantor e pregador João Victor. Volte a nos ouvir amanhã, por este mesmo horário, por esta mesma conceituada emissora, na sonoplastia Gabriel Alexandre. Que Deus imensamente, ricamente, transborde bênçãos sobre a tua vida e lhe conceda alegria, alegria, alegria e muita paz. Forte abraço, até lá.